Aí, meu fera, agora voltamos para fazer as questões de Enem ou estilo Enem. Questão número 1. Nos display de cristais líquidos, algumas impurezas são inseridas em um material que apresenta comportamento semelhante a dos materiais no estado líquido, mas que consegue manter uma estrutura cristalina organizada à temperatura ambiente devido à sua estrutura rígida de eixo alongado. Quando o material está com uma estrutura não perturbada, ele permite a passagem de luz pelo seu meio. Quando se aplica uma tensão de maneira a fazer com que as moléculas da impureza colocadas na substância se movam e sejam orientadas. A estrutura cristalina é perturbada e as características ópticas do material se modificam, bloqueando a luz. Quando cessa o movimento das impurezas, a estrutura cristalina se recompõe e o material volta a permitir a passagem de luz. Ele me dá o desenho, né? Aqui tem um pouco de óptica aqui também, né? Logicamente. Você vê aqui, ó, o olho, a luz passando, as camadas das moléculas, dos cristais, beleza? O polarizador, que vai polarizar a luz, beleza? O campo elétrico. Mas o desenho, na minha entender, é praticamente ilustrativo. Porque ele pergunta o seguinte: quando essa, deixa eu apagar aqui, quando cessa o movimento das impurezas, a estrutura que se recompõe e o material volta a permitir a passagem de luz. Nessa questão, eu acho que eu esqueci de inserir a pergunta. A pergunta é a seguinte: qual substância poderia ser utilizada como impureza no display de cristal líquido? Ou seja, qual dessas substâncias ela pode ser a impureza mencionada no texto? A impureza. Certo? Qual delas? Então vamos lá, vamos analisar o texto aqui, o seguinte. De acordo com o texto, a substância ideal para se utilizar como impureza no display desse cristal líquido aí, ela deve apresentar as seguintes características. Primeira característica: manter a estrutura rígida de eixo alongado, ou seja, a molécula tem que ter uma grande extensão e possuir poucos pontos de rotação. Ou seja, numa cadeia carbônica, quando você só tem ligação simples, você tem eixo de rotação. Quando você tem dupla ou tripla, você não tem como rotacionar, certo? Porque é como se você fizesse assim, você pega uma batata, duas batatas e bota dois palitos. Tem como você girar a batata, manter uma fixa e girar outra batata sem rasgar ela? Não tem como, né? Agora, se eu tivesse duas batatas e apenas um palito, eu tenho como girar e não alterar a batata, né? Bom, então primeiro eu já entendi que eu tenho que ter uma molécula grande, certo? E o outro é que, ao sofrer perturbação, como ele falou aqui, ó, cadê? Certo. Ao sofrer, quando se aplica um meio de tensão para manter a molécula de impureza. Ou seja, sofrer a perturbação, quando ela é aplicada, é um campo elétrico. Tensão é um campo elétrico. Então, na verdade, eu estou procurando agora uma molécula polar, porque a molécula polar é aquela que sofre perturbação quando a ela é colocada um campo elétrico, né? A molécula deve possuir um caráter polar acentuado, porque essa propriedade garante com que, quando o cara aplicar um campo elétrico, a impureza possa se orientar a fim de alterar a característica óptica do display, né? A ideia é essa. Então já sei. Eu quero uma cadeia com uma grande extensão e que seja polar. Então aqui eu vou lá. Aí você vai lembrar de química orgânica. Bom, primeiro, qual o problema da primeira substância? A primeira substância é que ela é, se você analisar, ela é polar, mas ela tem pequena extensão. Eu quero grande extensão. A segunda é um hidrocarboneto. Tem grande extensão,
tem, mas ela é uma molécula apolar, né? Porém com muitos centros, porque só tem ligação simples, né? Então ela tem muitos centros de rotação. No segundo, eu tenho até uma molécula polar, mas é só a cabecinha aqui que é polar. O restante, como é tudo hidrocarbonetos, ela é apolar. Então o caráter polar dela é pouco acentuado. Ela tem um caráter maior apolar. E só tem ligação simples também, né? Então eu posso rotacionar. E a letra D, eu tenho um composto grande, né? E é um composto polar, porque eu tenho aqui o OH, os benzenos são feitos de ligação dupla. Então, olha só, é um composto polar, não é grande, ou seja, tem extensão, não consigo rotacionar. Então, o correto é a letra D. A letra E, ela é pequena, né? A molécula de pequena extensão. Beleza? Essa é realmente uma questão que você pensava um bocado, viu? Não é uma questão tão fácil, você tinha que interpretar o que ele quer dizer com rígido, com o eixo alongado, embora o eixo alongado quer dizer extensão, e a tensão, que você vai lembrar de corrente elétrica, beleza? Vamos para a próxima. Segunda questão. Em sua fórmula de spray, a pimenta contém porcentagens variadas de oleoresina de capsicums, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente de álcool, que é o etanol e o isopropanol. Em contato com os olhos, peles e vias respiratórias, a capsaicina causa efeitos inflamatórios que gera a sensação de dor, ardor, levando a cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Aí ele fala o seguinte: quando uma pessoa é atingida pelo spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem na região atingida com água ela é ineficaz. Por quê? Aqui eu já deduzi. A água é um composto polar. E se a água é ineficaz para dissolver a capsaicina, deduzo que ela seja um composto predominantemente apolar. E aí você vai para a regra: semelhante dissolve semelhante, porque a capsaicina não sai com água. Se você analisar aqui, letra B, a solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Letra B. Bom, mas agora eu quero fazer só algumas observações sobre essa questão. Primeiro é o seguinte: se ela é predominantemente apolar, então isso quer dizer que ela é bastante lipofílica e pouco hidrofílica, ou seja, se dissolve na água, né? Hidrofílica. Bacana. E outra coisa, ele falou que ele está no etanol ou no isopropanol. Aí você vai falar: Sandrão, mas o etanol e o isopropanol também é uma molécula polar. Mas o etanol ou isopropanol, vou pegar o isopropanol aqui, ele tem uma parte, aqui, essa cabecinha aqui dele, é apolar, mas o restante aqui é polar, certo? Ou desculpa, a cabecinha dele é polar, mas o restante aqui é apolar, ou seja, ele tem uma certa parte apolar para dissolver a capsaicina, que ela é predominantemente apolar. Bacana? Essa era o que eu queria fazer, alguns comentários para vocês, para você poder ver as outras questões e ver que não tem nada a ver, ok? Vamos para a próxima.